Você já imaginou como seria voltar no tempo e assistir ao primeiro capítulo da história da humanidade? O livro de Gênesis nos dá exatamente isso: o relato da criação, da queda, da promessa da redenção e dos primeiros passos da fé. Não é apenas um livro antigo, é a base de toda a Bíblia. E hoje vamos explorar essa narrativa incrível, entendendo como ela fala diretamente à nossa vida. E atenção, fique comigo até o final desta parte, porque vou te mostrar uma pérola escondida em Gênesis que pode mudar a forma como você enxerga sua própria caminhada com Deus. A criação do mundo, tudo começa com uma frase poderosa: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Aqui não há discussão sobre acaso ou destino cego. Há um Deus eterno, Criador de todas as coisas, que chama a existência do nada. A narrativa da criação em 6 dias nos mostra um Deus organizado, que forma primeiro os ambientes céus, mares e terra, e depois os preenche com vida. E no 6º dia, o ápice da criação. O ser humano, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Ser feito à imagem de Deus significa que carregamos em nós a marca do Criador. Capacidade de amar, de raciocinar, de criar e, principalmente, de nos relacionar com Ele. Será que você tem reconhecido o valor de carregar a imagem de Deus dentro de você? Ou tem deixado o mundo ditar quem você é? O descanso e a harmonia. Após 6 dias, Deus descansa no 7º. Esse detalhe não é apenas histórico, mas simbólico. Mostra que o propósito da criação não é o trabalho sem fim, mas viver em descanso e comunhão com Deus. Esse é o primeiro vislumbre de algo que mais tarde será cumprido em Cristo: o verdadeiro descanso da nossa alma. A queda da humanidade. No capítulo 3, tudo muda. A serpente engana Eva. Adão participa e ambos comem do fruto proibido. A consequência: o pecado entra no mundo. A vergonha, o medo e a separação de Deus são imediatos. Mas aqui já encontramos a primeira promessa de redenção. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Essa é a primeira profecia sobre Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente na cruz. Você percebe como até no momento da queda, Deus já estava apontando para a salvação? Isso mostra que Ele nunca é pego de surpresa pelos nossos erros. Caim e Abel, logo depois, vemos o drama humano se intensificar. Caim, dominado pela inveja, mata seu irmão Abel. Esse episódio nos ensina que o pecado, quando não é dominado, domina a nós. Mas também mostra que Deus continua acompanhando a humanidade, mesmo em meio ao pecado. O dilúvio e Noé, o mundo, se corrompe. E Deus decide trazer juízo através do dilúvio, mas escolhe Noé, homem justo, para preservar a vida. A arca se torna um símbolo de salvação e um paralelo direto com Cristo, assim como a arca salvou quem estava dentro dela. Jesus é a arca que nos livra do juízo. Será que você já entrou nessa arca, que é Cristo? Ou tem tentado nadar sozinho contra as águas do mundo? A Torre de Babel mais à frente, em Gênesis 11. Os homens tentam construir uma torre que chegue até o céu. Era a tentativa de viver de forma independente de Deus. Como resposta, ele confunde as línguas e espalha os povos. A lição é clara: o orgulho humano sempre leva à queda. O chamado de Abraão, a partir de Gênesis 12, temos um novo capítulo na história da fé. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão obedece, mesmo sem saber para onde iria. A promessa é grandiosa: dele nasceria uma grande nação, e através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse é o início da história de Israel e o prenúncio da vinda do Messias. Abraão se torna o pai da fé, um exemplo de confiança e obediência. Será que você teria coragem de obedecer a Deus, mesmo sem ter todas as respostas? Até aqui, Gênesis já nos mostrou a criação, a queda, a promessa de redenção,
o dilúvio, a Torre de Babel e o chamado de Abraão. Cada história é um reflexo da nossa realidade, criação que revela propósito, queda que mostra nossa fragilidade, e promessas que apontam para a esperança em Cristo. E isso é só o começo. Na segunda parte, vamos mergulhar nas histórias de Isaac, Jacó e José, menos narrativas, cheias de lições sobre fé, perseverança e perdão. Antes de encerrar, quero te deixar um desafio. Escolha uma dessas histórias e reflita sobre como ela se aplica à sua vida hoje. E não esqueça de apoiar este canal. Se inscreva agora, compartilhe este vídeo e comente qual parte da história de Gênesis mais falou com você até aqui. Na primeira parte, vimos o Deus Criador, a queda, o dilúvio, a Torre de Babel e o chamado de Abraão. Agora, seguimos com a história de seus descendentes, Isaac, Jacó e José. Esses capítulos finais de Gênesis não são apenas narrativas antigas, mas revelações vivas sobre como Deus trabalha em meio às nossas falhas, nossas lutas e até mesmo nossas dores. Isaac, o filho da promessa. Abraão e Sara já eram idosos quando Deus lhes deu um filho, cumprindo a promessa de que dele sairia uma grande nação. O nascimento de Isaac é o símbolo de que nada é impossível para Deus, mas sua história vai além. Em Gênesis 22, Abraão é testado de forma radical. Deus pede que ele ofereça Isaac como sacrifício. Imagine o peso desse pedido, mas Abraão obedece, confiando que Deus era capaz até de ressuscitar o filho. No último momento, um anjo o impede e Deus provê um cordeiro no lugar. Essa cena aponta profeticamente para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como Isaac foi poupado, nós fomos poupados porque Jesus se entregou em nosso lugar. O que você estaria disposto a entregar hoje a Deus? Confiando que Ele pode transformar sacrifício em bênção? Jacó de enganador a Israel. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A Bíblia mostra Jacó como um homem astuto, que enganou o irmão para receber a bênção da primogenitura. A princípio, sua vida parece marcada por erros e fugas, mas Deus não desistiu dele. Em Betel, Jacó tem um sonho com uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subiam e desciam por ela. Deus fala com ele e reafirma a promessa feita a Abraão. Mais tarde, em Gênesis 32, acontece um dos episódios mais marcantes. Jacó luta com um anjo durante toda a noite. Ele sai mancando, mas sai transformado com um novo nome, Israel. Isso nos ensina que todo encontro verdadeiro com Deus deixa marcas, mas também nos dá uma nova identidade. Você já teve um encontro tão profundo com Deus que mudou a forma como você vive e enxerga a si mesmo? Os 12 filhos de Jacó nasceram os 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. E é justamente entre eles que surge a história de José, um dos personagens mais inspiradores de toda a Bíblia. José era o filho amado de Jacó, mas por isso se tornou alvo da inveja de seus irmãos. Eles o venderam como escravo para mercadores que iam ao Egito. Para Jacó, parecia o fim. Para José, parecia injustiça. Mas para Deus, era o início de um plano grandioso. José no Egito, da prisão ao palácio. No Egito, José enfrentou altos e baixos. Foi servo na casa de Potifar. Foi injustamente acusado e lançado na prisão. Mas até lá, Deus estava com ele. Sua habilidade de interpretar sonhos o levou diante de Faraó, que o colocou como governador do Egito. De escravo, José se tornou o segundo homem mais poderoso da terra. Quando a fome atingiu o mundo, foi José quem, pela sabedoria de Deus, preparou o Egito para sobreviver. E foi assim que ele reencontrou seus irmãos, aqueles que o venderam. Ao invés de vingança, José escolheu o perdão. Ele declarou uma das frases mais poderosas das Escrituras: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 5, 0 e 20. Quantas situações na sua vida pareciam injustas, mas depois você percebeu que Deus estava escrevendo uma história maior? Lições de José. A história de José nos mostra 3 lições fundamentais. 1. Fidelidade em qualquer situação. Mesmo na prisão, José manteve sua fé em Deus. 2. Perdão verdadeiro.
Ele não apenas perdoou os irmãos, mas cuidou deles. 3. Propósito divino. O mal que foi planejado contra ele se transformou em bênção para muitos. Isso nos ensina que nenhum sofrimento é desperdiçado nas mãos de Deus. O livro termina com a morte de José, mas também com a certeza de que Deus estava conduzindo tudo rumo ao seu plano de salvação, de Adão até José. Gênesis mostra que o ser humano erra, cai, engana e sofre, mas Deus é fiel para cumprir suas promessas. Se Deus foi fiel a Abraão, Isaque, Jacó e José, você consegue acreditar que Ele também será fiel na sua vida, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Chegamos ao fim do livro de Gênesis. Ele nos ensina que a vida não é sobre perfeição, mas sobre confiar no Deus que transforma caos em propósito. Da criação ao Egito, de Adão a José, vemos um fio condutor, a fidelidade de Deus. E agora é com você. Qual personagem de Gênesis mais falou ao seu coração? Isaque, Jacó ou José? Apoie este canal, se inscreva agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e comente qual história de Gênesis mais impactou sua vida.